Existem muitas coisas boas e memoráveis na vida, como criar um mundo inesquecível com seus amigos no Minecraft. Um jogo que é tão simples, mas que pode acabar se tornando uma relíquia na história da sua vida, é algo impressionante. Criando memórias com seus parceiros e sabendo que você não tá sozinho nesse universo gigante quadrado. Mas o que aconteceria se esse seu amigo simplesmente desaparecesse no meio da jogatina e nunca mais voltasse? Na verdade, quando você olha para as gravações que você fez quando jogava com ele simplesmente não tá lá. E se alguém que você pensava ser seu melhor amigo só era algo da sua cabeça? E tudo começa no primeiro vídeo. O vídeo começa com o jogador criando um novo mundo survival. Ele olha ao redor e começa a digitar sua primeira mensagem. Você já tomou as coisas como garantidas? Ele vaga pelo mundo e começa a colher flores espalhadas por ali. Novamente ele digita no chat como uma forma de se comunicar com a gente. Eu só queria alguém pra conversar sobre minha vida ou qualquer coisa na minha mente. Então eu criei esse canal. Depois disso ele cria uma espada e começa a matar os animais para pegar comida. Ele fala que não sabe por que criou o mundo e provavelmente só foi para construir uma casa. Ele continua pegando carne de animais até que o vídeo corta e o seu inventário está com a maior parte de flores de diferentes tipos. Nesse momento o jogador começa a desabafar mais sobre a sua vida pessoal. Um tempo atrás minha família se mudou, então eu não consigo mais falar com meus velhos amigos. A gente poderia se falar virtualmente, mas não seria a mesma coisa. E ele continua falando com a gente como queria reencontrar seus amigos. Basicamente é como se o mundo tivesse acabado num apocalipse zumbi, mas os seus amigos já morreram. Nesse ponto, o clima fica mais pesado. Ele continua comparando a sua situação com corpos apodrecendo, a mortos e apocalipse nuclear. Ele ouve barulho de lava debaixo da terra e começa a cavar para encontrar a poça. No momento em que ele acha, ele começa a descartar os itens desnecessários e, dentre todas as coisas que ele poderia jogar fora, ele decide jogar fora todas as flores que ele havia coletado. O vídeo termina com ele falando que vai mandar outro vídeo mais tarde, depois continuando o episódio. Bom, nada de bizarro acontece nesse primeiro vídeo. Se formos olhar a descrição para ver se achamos alguma coisa, a gente encontra isso. Primeiro vídeo, nada especial. As coisas vão melhorar, certo? O título e a descrição parece se referir ao jogador, nos explicando como ele odeia ter se mudado e como quer voltar para sua casa antiga e reencontrar seus amigos. Essa pessoa parece só estar triste, o que poderia explicar porque que ele pega as flores apenas para jogá-las fora. Ele pode simplesmente estar de mau humor. Uma coisa que dá para notar de cara no início do vídeo é quando o jogador entra no mundo pela primeira vez. De alguma forma, o ambiente que ele tava chovendo e tava escuro. Provavelmente o vídeo quis passar a mensagem que o clima poderia ser simbólico aos sentimentos do jogador naquele momento. Desenhos, na maioria das vezes, pelo que eu me lembro, usam o tempo nublado e chuvoso para demonstrar a angústia ou tristeza dos personagens. Então, no fim das contas, esse jogador é só uma criança triste que sente falta dos seus amigos. Mas eu não fazia ideia de quanta coisa esse garoto tava escondendo da gente. O segundo vídeo começa com o jogador em um lugar diferente, na sua base que havia construído, dando boas-vindas a nós e continuando a escrever no chat como forma de comunicação. Fiz um pouco de mineração antes, mas a gravação não tá abrindo, não sei porquê. De qualquer forma, eu enviei pro Drive e coloquei o link na descrição. Se alguém puder descobrir por que não tá funcionando... Logo após ele abrir a porta para explorar o mundo, lá está. Uma nova pessoa nos é apresentada, chamado Find Nula. O jogador pergunta se Nula pegou as madeiras de carvalho escuro e Nula entrega blocos de madeira, falando que ele não conseguiu encontrar essa específica madeira de carvalho. O jogador dá a ele armaduras e algumas ferramentas. Nula pergunta como ele gostaria que parecesse a casa e o jogador diz e mostra uma imagem de uma casa que ele gostaria de construir. O jogador começa a construir a casa durante a maior parte do vídeo. O tempo passa até que Nula pergunta de onde ele tirou a ideia da casa e ele responde: era uma casa no servidor de Minecraft de um velho amigo. Eu não consigo entrar no servidor mais, então eu decidi recriar aqui. Tá meio óbvio que ele sente falta das suas antigas amizades e fica nessa de tentar recriar o passado. O vídeo passa e ele continua mandando mensagens conversando com o Nula. Sinto muita falta deles. Seus antigos amigos? Mas provavelmente eu nunca mais vou ver eles de novo. É um saco não ter ninguém com quem possa conversar. Você tem a mim. O jogador pausa por um segundo antes de digitar e... E o Nula manda uma carinha feliz. Eles continuam construindo, só que a sua mãe manda ele sair do jogo. E o vídeo termina bem ali. Antes da gente analisar esse episódio, vamos ver o que aqui tem no link do Google Drive. Se você colar no navegador, ele vai nos levar a um vídeo. Um vídeo do jogador e Nula em uma sala completamente vazia e escura. Isso, obviamente, não é a gravação da mineração que ele havia dito antes. Ele disse que a gravação não abria de jeito nenhum, mas isso não bate com o que a gente tá vendo aqui. Em vez disso, a gente tem um vídeo de 7 minutos com o jogador apenas encarando Nula. O vídeo aparentemente tá em looping, só que aos 3 minutos e 10 segundos ele escreve algumas mensagens. Ou seja, quis voltar no tempo? Fala
comigo. Por que você não me responde? Depois disso, o restante do vídeo é só ele olhando fixamente pro Nula. E agora a gente tem 2 episódios pra analisar. Pra entender tudo, a gente vai ter que começar pelos episódios do YouTube. Primeiro, vamos desde o começo. Somos apresentados a Nula. Pelo título do vídeo e pela forma como eles se comunicam, dá pra entender que esse é um amigo dele. Mas enquanto eles conversam, algo estranho acontece. E eu vou te mostrar essa parte. E eu quero que você preste bastante atenção pra perceber o que eu tô falando. Você ainda não viu, né? Tá, eu vou passar de novo. Quando o Nula vai soltar as madeiras que ele havia conseguido, elas simplesmente somem. A gente pode ver que momentos antes o inventário do jogador não tá nem perto de ficar cheio. E o Nula soltou as madeiras. Então ele tinha espaço. Só que de alguma forma ninguém os pega. Um detalhe pequeno, só que é muito estranho. Nada mais de incomum acontece no vídeo. Tirando a parte que o jogador continua falando de seus velhos amigos e tentando reviver aquelas emoções do passado. Depois dessa, eu acho que eu nem tenho certeza se o Nula é realmente amigo do jogador. Ou se só foi alguém que ele acabou de encontrar por aí pra se livrar da mágoa. A gente vai descobrir daqui a pouco. Esse vídeo de 7 minutos é a coisa mais estranha que a gente viu até agora. O Nula nem parece ser uma pessoa nesse vídeo. O jogador claramente tá tendo uma conversa de frente a frente com o Nula, tentando falar com ele, mas o Nula nunca se mexe. Ele nem sequer dá indício de que quer se mexer. Essa sala vazia, escura, sem fim, não nos ajuda a responder nada. Em vez disso, a gente fica cada vez com mais perguntas. Só que com perguntas, vem as respostas. E o episódio 3 pode nos dar isso. Episódio 3, Nova Casa. Parece que o jogador tá olhando para a imagem que vimos no último vídeo e comparando com a que ele construiu. Então ele escreve no chat: todo mundo dizia que as pessoas da nova escola seriam muito legais. Ele cria um balde e uma enxada e escreve mais mensagem pra gente, até que o Nula o encontra. O que é isso? Só estou pensando e fazendo uma fazenda pra você. Então Nula pergunta como ele tá, e ele responde: sinto falta de ser útil. Ele continua desabafando enquanto Nula coloca cercas ao redor da fazenda. Mas então Nula diz: essa é uma boa fazenda. E alguns segundos depois, Nula responde com: Obrigado. Ele responde por nosso protagonista, mas o protagonista não parece notar ou se importar. Então eles vão procurar por uma floresta de carvalho escuro, já que era o mesmo do telhado da casa. Só que momentos antes do vídeo cortar, a gente vê isso daqui. Você conseguiu ver? Podemos ver algo desaparecendo pela janela da casa. Se a gente iluminar mais um pouco, a gente consegue ver que aquilo que desapareceu estava exatamente onde Nula havia colocado uma cerca. Mas como a gente sabe que isso não é só uma qualidade de vídeo? Se a gente realmente quiser saber, a gente vai ter que assistir o resto do vídeo. A próxima cena começa com o jogador digitando: as pessoas zombam do seu nome? Não, tipo, Mateu. A gente descobre que o nome de Nula é Mateu. Mas então o jogador escreve: as pessoas só... sei lá. E então o Mateu responde: A escola é uma droga. O vídeo corta novamente, com o jogador mencionando que tem um parceiro de projeto legal. Enquanto ele escreve mais sobre suas atividades escolares, ele perde o Mateu. Então ele parece encarar algo antes de outro corte acontecer. Agora, ele tá em uma floresta de carvalho escuro. Ali, ele encontra uma vila por perto, e bem atrás dele, Mateu reaparece do nada. Antes que ele possa reagir, Mateu diz: tem livros aqui, e corre pra dentro da vila. Enquanto o nosso jogador coleta os livros, Mateu diz: quando ele vai até lá, podemos ver uma casa pegando fogo. Ele dá uma olhada, mas ignora e entra, pegando os itens do baú. Eles finalmente pegam a madeira de carvalho escuro que precisavam e voltam pra casa. O vídeo corta para Mateu encarando alguma coisa. Quando o jogador vai ver o que tá acontecendo, ele olha e vê que a casa do Mateu desapareceu completamente. E então recebemos a mensagem final: acho que tem mais alguém aqui. Ai, cara, ainda havia muito mais que passou despercebido. Vamos começar pelo comportamento de Mateu nesse episódio. Ele parece gostar muito de falar pelo jogador principal, que é o que a gente tá acompanhando nesse momento. O Mateu elogia a fazenda, e depois o Mateu mesmo responde. Isso pode ser uma piada ou algo do tipo, mas eu tenho certeza que essa mensagem não foi uma piada. O jogador parece estar reclamando da escola no começo do vídeo. Ele disse que ouviu que as pessoas na nova escola seriam legais. Depois ele pergunta ao Mateu se as pessoas zombam do nome dele. Pode indica que estão zombando do nome dele na escola, o que explica por que ele segue com algo negativo. Talvez a frase completa fosse: as pessoas só zoam, ou zombam, ou não entendem. O que faria sentido com a próxima mensagem que
a escola é uma droga. Não é ele quem diz isso, Mateus diz. O Mateus, ele não tá falando da escola geral. Ele tá dizendo que essa escola é uma droga. Que é meio estranho, né? Mas isso levanta outra questão. Pra onde Mateus foi? Ao decorrer do vídeo, a gente percebe que o Mateus sempre tá desaparecendo, principalmente na floresta. O jogador chama pelo nome dele, mas ele não responde. E poucos momentos depois, o Mateus tá logo atrás dele na vila, sem nem sequer dizer de onde ele veio, nem por que ele sumiu. O Mateus, ele tá agindo de forma muito esquisita. E pra entender por quê, a gente precisa seguir pro próximo ponto. Um incêndio na vila. O jogador vê uma casa em chamas, mas não parece fora do comum. Tá trovejando e chovendo, então pode ter sido um raio. Só que minutos depois, quando voltam pra casa, a gente vê algo muito estranho. A casa que a gente vê é muito diferente da vila original. Parece que toda a madeira foi queimada. Comparando com a vila do início, parece que a vila inteira pegou fogo. Sim, um raio pode ter atingido uma casa e iniciado um incêndio. Mas raios acontecem com chuva, e chuva apaga o fogo rapidamente. Pelo estado das casas, isso teve que ser causado por um jogador. O jogador tem um isqueiro no inventário, mas não parece que foi ele que usou. Então, quem sobra? Mateus? Mateus provavelmente foi quem queimou a vila, mas se formos por esse lado, por que ele fez isso? E agora a gente vai falar sobre as coisas realmente anormais, os desaparecimentos. Aos 6 minutos e 40 segundos do vídeo, vemos cercas desaparecendo. Isso não é normal, e com certeza não é problema de qualidade de vídeo, já que a gente consegue ver o momento exato em que as cercas somem. Eu acredito que isso tem a ver com o Mateus. No fim do vídeo, quando o Mateus solta os blocos de carvalho escuro, a gente mal consegue ver, mas eles também desaparecem. E essa é a segunda vez que isso acontece, como mostrei no vídeo 2. Por que as coisas continuam desaparecendo? E por que toda vez em que algo desaparece, tá relacionado com o Mateus, essa entidade nula? As duas vezes que ele solta água pro jogador, os itens desaparecem. Quando o Mateus coloca cercas, ela some. Quando o Mateus constrói uma casa, ela some. O jogador termina com a frase, tem algo aqui. Esse algo seria o que tá causando tudo isso? E por que só acontece com o Mateus? Eu recomendo que agora você se prepare bem aí na sua cadeira ou sofá ou cama, tanto faz, porque agora as coisas vão realmente ficar sombrias. O episódio 4 começa com o jogador andando confuso. Ele vai até a casa e vê Mateus. Mateus então digita no chat. Você já encontrou alguma coisa? O jogador responde. Não, pode estar tentando nos desestabilizar, como se estivesse esperando para atacar de novo, para nos devorar vivos. O jogador continua falando de forma anormal, mas a gente também tem algo a destacar. Pode estar tentando nos desestabilizar. Os dois acreditam que há algo no mundo deles. E pelo que eles digitam no chat, esse algo tá ali pra machucá-los de alguma forma. O Mateus responde. Talvez à noite. Eles acreditam que a criatura pode estar ativa agora. Quando percebem que já é de noite, ele ordena que Mateus cave um túnel enquanto ele termina de construir e proteger a casa. Alguns minutos depois, ele constrói um bunker subterrâneo e quer mostrar ao Mateus o progresso. Ele sai da casa, mas percebe que o túnel que havia pedido para Mateus cavar e que ele tinha visto o túnel sendo cavado por Mateus não está mais lá, está tampado. Mas que porra? Ô Mateus, você ficou maluco? Mas por que o Mateus cavaria o túnel e depois o tamparia? A verdade é que ele não tampou. Aos 5 minutos e 37 segundos ainda vemos o buraco aberto. Pelo resto do vídeo, Mateus está ao lado do jogador, nunca saindo do campo de visão dele. E ainda assim, de alguma forma, o túnel foi fechado. No início do vídeo, eles falavam sobre essa criatura e como ela viria pegá-los. Pelo que a gente viu, essa teoria foi feita porque a casa de Mateus desapareceu. Mas que evidência temos de que a casa desaparecida é obra de alguma entidade ou algum player que tá no mapa? Pra gente começar a encaixar as peças, a gente precisa entender primeiramente quem é Mateus. E o vídeo 5 mostra isso perfeitamente. O episódio começa diferente dos anteriores. A gente não tá na visão do nosso jogador. Estamos vendo uma mão branca. Bom, se é uma mão branca, provavelmente a gente tá na visão do Mateus. Mas o que tá acontecendo exatamente? O Mateus parece estar observando o jogador de longe. Mas a barra de inventário dele sumiu? Parece que quanto mais vídeo a gente assiste, mais sem resposta a gente fica. A gente vê o jogador indo coletar madeira e então passa pra esse clipe do nada. O vídeo corta da visão do Mateus para a visão do jogador. Se a gente olhar de ambas as perspectivas, bom, julgando da onde o Mateus tava, deveríamos ver ele por aqui, do ponto de vista do jogador, mas por algum motivo ele não tá lá. O jogador entra na casa e de alguma forma o Mateus já tá lá dentro, como se ele tivesse teleportado. O jogador começa a colocar alçapões no vidro e mais cercas para proteger a base, então ele escreve para o Mateus. Você tá bravo comigo porque sua casa sumiu? É tão fácil, só faz o que eu digo.
Você é igual o Brandon. Mesmo agora, ele ficava lá parado escutando e não fazia nada, como uma estátua. Eles só queriam que eu não fizesse nada, mas eu faço o mínimo e eles me odeiam. Por um telhado de carvalho escuro. Por que você parou de falar com eles? Você nem sabia que ainda ia se mudar? Eles pareciam preocupados. Todos que você afastou pareciam sem palavras. Isso não é nada. Então a tela fica preta. Só que antes disso, uma última mensagem aparece. Isso é medo. Ai, tá bom. Ai, vamos tentar encaixar cada peça. O jogador e o Mateu parecem ter uma discussão. O jogador se irrita porque o Mateu não tava fazendo o que ele mandava. A gente vê isso no quarto vídeo. Como ele mandava o Mateu cavar o túnel e ficou bravo quando isso não foi feito. Eles só queriam que eu não fizesse nada, mas eu faço o mínimo e eles me odeiam. Parece que o jogador tá se referindo a uma briga relacionada à casa do início dos vídeos. E as respostas do Mateus dizem muito. Por que você parou de falar com eles? Você nem sabia que ia se mudar ainda? Ele parou de falar com seus amigos antes mesmo de saber que iria se mudar, o que pode indicar que algo aconteceu antes disso. Mateu continua: você os afastou quando tentaram falar com você, e então responde a mensagem anterior dizendo que o que ele fez não foi nada. Isso é medo. Mas medo de quê? Não poderia ser medo de se mudar. Ele começou a se afastar antes mesmo de saber da mudança. Já que o jogador não responde, a gente vê que o que o Mateus diz tem muita coisa verdadeira aí. O jogador tem medo do passado, o que pode explicar porque no vídeo 2 ele não conseguiu explicar porque que não jogava mais com seus velhos amigos no servidor antigo. Provavelmente saiu com uma briga. O que aconteceu no passado do jogador que ele se recusa a contar? O que aconteceu com o Alex? E uma pergunta mais importante: quem que é o Mateu? Quem que é o Nula? Mateu é o amigo do jogador, certo? Mas será que ele é mesmo? Há muitos momentos em que ele simplesmente ignora as mensagens do jogador e só fala sobre a si mesmo. Com tão pouca informação que a gente tem sobre quem é o Mateu, ainda assim ele consegue apontar as mentiras do jogador. Ele sabe que o jogador afastou seus próprios amigos. Guarda isso porque vai fazer muito sentido daqui pra frente. A gente também precisa voltar ao começo do vídeo. O Mateu tá olhando para o jogador de cima e segundos depois ele desaparece. Eu acho que você já tá entendendo onde que eu quero chegar. Aos 3 minutos e 42 segundos, o Mateu tá bloqueando a saída. O jogador, frustrado, tenta empurrá-lo com o soco, e o Mateu não se move, mas a gente ouve o som de impacto. Então ele foi atingido, e logo depois o jogador simplesmente passa através dele, sem uma colisão de entidades. Todas essas evidências que a gente acabou de ver apontam para a mesma coisa. Existe uma entidade no jogo deles? Um fantasma? Eles estão sendo assombrados? Ou o Mateu não é real? Já passou da hora da gente descobrir, e esse próximo vídeo eu espero que tenha a resposta para isso. Vamos lá. Somos apresentados a um novo personagem, Donnie Darko. Ele apresenta seu amigo ao mundo, mas do nada o jogador escreve para Donnie: essa vila que encontramos estava pegando fogo, tipo um lago de lava. Não tinha nada por perto. Tem algo incendiando as coisas. Está por aí, incendiando as sombras com chamas. Uma conversa bem estranha. Mas então o vídeo corta para o jogador em uma nova base que a gente nunca viu antes. Talvez eles estejam jogando em um mundo novo. Ele dá equipamentos para o Donnie. Minutos depois o Nula aparece novamente. Só que por algum motivo ele tá com opacidade baixa, como se fosse um espírito, um espectro. E ele começa a seguir o jogador principal. Converse mais com ele. Seja mais amigável. Eu estou tentando. Seja mais amigável. Não. E entra na base olhando para o Donnie, antes do vídeo cortar. Se você acha que a gente vai para o próximo vídeo, você tá enganado. Agora a gente tem uma segunda perspectiva. O Donnie também gravou um vídeo no exato dia que jogou com o jogador principal, e está no canal Donnies123, entrando no servidor de Minecraft de um amigo. O vídeo mostra a mesma coisa que vimos no vídeo 6, exceto por uma diferença. Houve uma parte no episódio 6 que eu queria deixar de fora até agora, mas eu vou mostrar dois clipes de pontos de vista diferentes, e eu quero que você perceba o que tá errado aqui. Na visão do jogador principal a gente consegue ver o Mateu, mas ele se parece com um fantasma. A sua opacidade tá muito baixa, e por algum motivo na visão de Donnie ele não tá lá. Como isso é possível? Tá, isso aqui só tá reforçando a teoria de que o Mateu não é real. Explica porque tudo que desapareceu nos vídeos foi causado por Mateu. As cercas, a casa, tudo desapareceu porque foi feito por alguém que não existe. Se a gente olhar com atenção, a gente vai perceber que o caminho de terra que o Mateu havia criado também vai
desaparecer. Não foi só a casa dele, foi tudo o que ele alterou. Os blocos que ele soltou desapareceram porque ele não existe. É por isso que ele sumiu das árvores no episódio anterior. Ele não é uma pessoa real. Mas se esse for o caso, por que somente o jogador vê o Mateu? E se a gente confirmar que o Mateu nunca existiu? Então isso significa que o tempo todo, em todos os vídeos, o jogador estava conversando com ninguém. Ele esteve sozinho o tempo inteiro. Mas ainda deixa outra pergunta. Por que o Mateu tá aqui? Por que ele existe nos olhos do jogador? Com os últimos episódios da série, a gente finalmente vai poder entender. O vídeo começa com o jogador e o Mateu no subsolo. Eles parecem ter feito um túnel e podem estar espionando Donnie de novo. O Mateu ainda tá transparente. Eles esperam Donnie sair para invadir a base dele. Inspeciona as mudanças e até que Donnie volta. Ei! E aí? O que você tá fazendo aqui essas horas? Depois de conversar um pouco, o jogador solta equipamentos para o Mateu, que obviamente não os pega. A próxima cena mostra eles em uma caverna. O jogador continua minerando minérios, mas nunca os coleta. Eles então começam a conversar mais. Como é se mudar? O jogador pausa e... Eu não sei, tipo... Você acorda logo depois de abrir os olhos e está entre dois mundos, ainda sonhando. Eu tenho um caderno para anotar o que acontece lá. O jogador olha para o Mateu. Depois de mais um pouco de mineração, algo acontece. E eu simplesmente não consigo acordar. No canal de Donnie, a gente vê que outro vídeo foi postado. Quem é ele? O vídeo mostra a mesma coisa que assistimos no vídeo 8, exceto que agora é a visão do Donnie. Alguns detalhes são importantes aqui. Quando o jogador solta itens para o Mateu, da perspectiva de Donnie, parece que ele só tá soltando os itens para ele. Então Donnie os pega. Mas a gente tem que lembrar que o Donnie não consegue ver o Mateu. A gente também vê o Donnie confuso com o motivo do jogador continuar minerando minérios sem pegá-los. E ele realmente não entende, porque o jogador vira-se lentamente e fica encarando nada. Só que da perspectiva do jogador, ele estava encarando o Mateu. O vídeo não termina quando o jogador é explodido. Na verdade, logo antes da explosão, o vídeo corta e todo o loot do jogador some. A gente vê que o Donnie não pegou nada, olhando o inventário dele. O vídeo continua de onde o vídeo 8 parou. Alex, você tá bem? De novo, eles sabiam o que dizer, mas você não os escutava. Não, eu sempre tive escutando? Escutando o quê? O vídeo então corta para o Donnie saindo da caverna e encontrando a base real do jogador, mostrando que tudo se passa no mesmo mundo. Alex, finalmente te achei, cara. E eu acordei. Eu acredito que era só isso que faltava. Você já desejou voltar no tempo? Você sabe o que é Hanley? Não. Vamos tentar construir um? Ok. Há muitas coisas pra analisar nesse vídeo, então eu vou tentar juntar tudo. O jogador estava espionando Donnie. A gente sabe disso porque conseguimos ver atrás dele um longo túnel cavado. Se a gente entender de fato o que tá acontecendo aqui, a coisa fica realmente perturbadora. Por que o nosso jogador tá espionando Donnie? Parece que cada vez que a gente avança, nunca temos uma resposta. O jogador ainda acredita na existência de Mateu, constantemente olhando pra ele e soltando equipamentos e ferramentas pra ele. Há também algo que eu quero destacar aqui, que envolve duas cenas. A primeira é o jogador encarando a si mesmo quando Donnie escreve certa mensagem no chat. E depois, quando o jogador ressurge dentro de uma caixa preta. Donnie menciona seu caderno, algo que ele usa para anotar pensamentos e sonhos. E, ironicamente, o jogador olha para o Mateu logo depois. Essa cena pode ter mais profundidade. Talvez esse momento seja irônico, porque é isso que o Mateu é para o nosso jogador. Um caderno vivo que ele criou para poder expressar seus pensamentos e sentimentos. O que explicaria porque que sempre vemos a conversa sobre sentimentos, desabafos, memórias, saudades, enfim. E também explicaria o que acontece quando o nosso jogador respawna. A gente vê a mesma caixa preta no vídeo anterior, e naquela ocasião também não tem explicações. Mas essa caixa preta pode simbolizar os pensamentos do jogador. O que a gente tá vendo agora é a imaginação dessa criança. A única outra vez que a gente vê o jogador fora dessa caixa preta é quando o Donnie o encontra em seu bunker, e as primeiras palavras dele são: eu acordei. As vezes em que vemos nosso jogador na caixa preta podem representar sonhos, um mundo interno, mental, um mundo de pensamentos dele. Ou seja, o Mateu é apenas uma criação da cabeça dele, uma imaginação, alguém que ele criou para poder desabafar. E se você ainda não acredita nessa teoria, tudo bem, a gente ainda tem um último vídeo para assistir. O vídeo começa com o jogador encarando suas plantações. Ele continua fazendo isso por mais de 3 minutos, antes de digitar: você já desejou poder ter visto
visto o futuro? Mas, em vez de aliviar, ele apaga a mensagem. Ele finalmente se move e vê Donnie construindo uma casa na árvore. Ele pergunta se Donnie tem carvalho escuro. O Donnie responde que não. Então ele entra na sua casa para poder procurar madeira de carvalho. Ele desce para o seu bunker que havia construído e lá ele encontra Mateo. Eles se encaram por alguns segundos e o jogador coloca uma placa no chão na frente de Mateo com a seguinte mensagem: Claro, amigo, eu posso ser melhor dessa vez. Adeus. Ele se vira e o Mateo havia ido. O jogador solta toda a sua armadura no chão, exatamente onde o Mateo estava parado. Ele sai da base e olha para a direita, antes de notar algo no chão. Uma calça e peitoral de ferro, um machado e uma picareta de ferro. Esses são os 4 itens exatamente que ele havia dado ao Mateo no vídeo 2. E não só isso, eles o encontram no exato lugar onde havia soltado. Seguindo o vídeo, o jogador checa a casa na árvore e se oferece para ajudar Donnie a construí-la, antes do vídeo terminar. Esse vídeo mostra a despedida definitiva de Mateo. Quando o jogador se vira e Mateo não está mais lá, não é como nas outras vezes em que ele simplesmente desaparecia sem explicação. Dessa vez, a despedida é real, porque imediatamente depois a gente vê os itens no chão. Os mesmos itens que ele deu a Mateo. Provavelmente as coisas que ele imaginou todo esse tempo estão realmente se desapegando. Isso prova que o Mateo não era real e que os itens nunca foram pegos. Eles ficaram ali o tempo todo. Só que agora é que o jogador os reencontra. A gente percebe uma mudança em Mateo quando somos apresentados a Donnie. Nos primeiros 5 vídeos, o Mateo era totalmente visível, sempre presente em tudo que o jogador fazia. Mas assim que o Donnie apareceu, o Mateo começou a desaparecer. Ele se tornou transparente, quase como se estivesse sumindo aos poucos. Quando o jogador colocou aquela placa e viu que o Mateo havia desaparecido, foi definitivo. O Mateo foi embora para sempre. Mas por que ele foi embora? Por causa de Donnie. No primeiro episódio, o jogador estava reclamando constantemente da saudade dos seus amigos e da dificuldade em fazer amizades na sua nova escola. Mas depois de conhecer o Donnie, ele começa a demonstrar sinais de felicidade. É por isso que, antes da chegada de Donnie, o Mateo sempre conversava com ele com o objetivo de confrontá-lo, porque Mateo era alguém que o nosso jogador criou para se consolar. A gente também tem o nome de Mateo, Find Nula. A gente sabe o que significa Find, que é achar. Mas e Nula? Bem, o Google serviu muito bem para isso, já que jogando essa palavra, a gente consegue saber que nula, do latim, significa nada, nenhum ou número 0. Estava ali o tempo todo, escondido do nome de Mateo. Nula, igual nada. Mateo, igual nada. Ele nunca existiu. Mas no fim, Alex finalmente teve seu final feliz. Mas então... a gente se lembra, se o Mateo não é real, então nada do que ele fez realmente aconteceu. E mesmo assim, no episódio chamado Nothing, a gente tem uma visão de Mateo. Mas se ele não é real, como essa filmagem existe? Esse pequeno clipe do vídeo levanta muito mais perguntas do que respostas e coloca em dúvida tudo que a gente teorizou até agora. Mas infelizmente existem coisas que a gente não pode simplesmente responder. As pessoas teorizam que o Mateo era o melhor amigo de Alex que acabou morrendo, possivelmente em um incêndio devido à casa da vila em chamas. Em luto, Alex afasta seus amigos restantes por mágoa e depressão, e sua família acaba se mudando. No entanto, Alex cria com sua própria imaginação o espectro de Mateo para tentar lidar com a situação, que na verdade seria o outro jogador dele mesmo. Uma parte que sofre com angústia e tristeza de tudo aquilo que aconteceu no passado e que tenta de alguma maneira se consolar. Só que depois de encontrar seu novo amigo Donnie, ele começa a perceber que chegou a hora de seguir em frente, conhecer pessoas novas e deixar seu amigo que morreu finalmente partir e continuar a sua vida sem as mágoas em suas costas, deixando o último adeus ao Mateo. E a mensagem? Sempre valorize o que você tem. Dia após dia, agradeça pelo que você possui, porque você nunca vai saber o quão bom é até que se vá.